Olá pessoal, meu nome é Desiree Coelho, hoje eu estou aqui com o professor Bruno Gualano e a gente vai falar de um tema muito comum, né, que a gente sempre se depara com essa pergunta quando a gente vai dar aula, curso, até mesmo comigo na prática clínica, que é sobre fazer exercício em jejum. Tem profissional que indica e ama, né, e fala que se você treinar em jejum você vai queimar mais gordura durante a atividade, né, durante o exercício pode até emagrecer. E tem profissional que demoniza, fala que é a pior coisa que um praticante de atividade física pode fazer, porque vai queimar, vai catabolizar, queimar mais massa muscular. E aí, Bruno, é ótimo, é ruim ou nenhum nem outro? Nenhum nem outro, né? Há meias verdades e verdades nos dois raciocínios, né? Em relação aos benefícios do treino em jejum, por exemplo, você oxida mais gordura durante o exercício? Sim. Isso se reflete clinicamente no emagrecimento mais efetivo em comparação ao treinamento que não seja em jejum, no estado alimentado? Não, né? A literatura mostra isso claramente, né? E por outro lado, né, os supostos malefícios do jejum também parecem serem um tanto quanto exagerados, né? Então, o indivíduo não vai apresentar hipoglicemia de jejum, provocado pelo jejum se treinar dessa maneira. O indivíduo não vai catabolizar, perder toda a sua massa muscular se fizer um exercício de Ou ele fica monstro ou ele vai ficar franguinho, pois né? né? O corpo ele é mais flexível, ele é plástico, né? O jargão que a gente usa na fisiologia, ele se adapta muito bem, e isso vale também para as nossas vias metabólicas, né? A gente consegue se adaptar muito bem, né, em relação aos substratos que são utilizados durante o exercício e de acordo com o que você ingeriu, né? Então, isso acontece muito bem, né, e há benefícios e malefícios dos dois casos, né? Então, não dá para dizer que se você treinar em jejum, você vai catabolizar, vai perder toda a massa muscular que você ganhou. E eu estava pensando aqui, é engraçado como surgem alguns mitos na área, né, com algumas condutas na área que são completamente fora, né, do embasamento científico. Não tem embasamento científico nenhum. Então, eu vejo muito hoje em dia, você deve ver muito mais do que eu, né, porque você atende os pacientes, né, essa história de você suplementar com BCAA para poupar massa muscular e treinar em jejum. Então, assim, supostamente, na teoria, seria a tática perfeita, porque na cabeça do indivíduo ele treina em jejum, queima mais gordura, né? Toma o BCAA, resolve o problema da falta de aminoácido para a síntese muscular. Ou seja, ele vai ganhar músculo e ele vai perder gordura. Ou seja, ele vai atingir o auge da, o pessoal chama por aí, definição muscular, né? E a gente sabe que é um conceito um tanto quanto equivocado. Se falta proteína ao longo do dia, se falta proteína numa refeição específica, o BCAA não vai dar conta de resolver o problema. A gente sabe disso. E o professor Hamilton Rochel discutiu bastante, né, esse tópico numa série de posts que ele fez, né, no blog do Ciência Informa, né? E, por outro lado, como a gente já discutiu, né, treinar em jejum por si só não vai fazer com que o indivíduo emagreça. A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha, né, pensar no cômputo geral ao longo do dia, ao longo das semanas e dos meses. Se o indivíduo está em déficit negativo de energia, ou déficit de energia, desculpe, né, é muito provável que ele perca massa muscular, né? E o contrário é verdadeiro para o ganho de massa muscular. Se o indivíduo tiver um balanço proteico positivo, é claro que ele vai tender a ganhar massa muscular se ele estiver fazendo treinamento de força também. Mas sobre o emagrecimento, né? O emagrecimento ele só vai acontecer se a pessoa consumir menos calorias, né? Não só para proteína, tem que ter esse déficit positivo, negativo, mas com calorias como um todo. Então, de nada adianta a pessoa treinar em jejum e depois comer o resto do dia inteiro e comer muito mais do que ela gasta. Claro. Ela não vai emagrecer, ela vai engordar. Inclusive, até acontece com algumas pessoas que começam a treinar, né? Elas compensam o gasto, né, do exercício na alimentação. Então, acho que é importante entender que, bom, mito na área da nutrição, ou coisas que não são embasadas cientificamente, é o que mais tem, né? Esse foi o propósito até que a gente criou o blog. E na ciência do exercício. Bom, as duas competem. Com o mundo fitness, então, chega a ser assustador, né? Então, acho que é importante entender que o que importa nas duas práticas, tanto se a pessoa quer emagrecer como se a pessoa quer ganhar massa muscular, é o comportamento do dia todo. Não simplesmente o que ela vai consumir ali exatamente antes do treino. É claro que uma pergunta sempre importante de se fazer é como a pessoa treina melhor. Tem gente que treina muito bem em jejum, né? E fala assim, se eu como, às vezes porque acorda muito cedo para treinar, e se for ter que acordar mais cedo, bom, não vai acordar mais cedo. Sim. E segundo que se comer, às vezes sente pesado mesmo que seja uma fruta. Então prefere treinar em jejum e se rende bem,
ótimo, né? É uma Perfeito. conduta muito boa para ela. Agora tem gente que fala, não, eu preciso comer alguma coisa antes do treino. Perfeito também, né? E aí vamos tentar durante o dia equiparar, né, a alimentação de acordo com os objetivos da pessoa. Acho que exatamente, essa é a mensagem principal. Existem casos de atletas que treinam em jejum e desempenham muito bem. Por exemplo, corredores africanos, alguns corredores africanos, né? Os quenianos, por exemplo, né? Existem relatos de vários que treinam em jejum, porque eles se sentem melhor assim. Né? E não dá para discutir o desempenho deles, certo? O desempenho esportivo. Né? Bom, só quem acompanha São Silvestre de vez em quando já sabe, né? Maratona, então... Pois é. Né? E o contrário é verdadeiro quando se fala de massa, de ganho de massa muscular. Né? Há necessidade de você, como você bem apontou, apontar, né? Pensar no cômputo geral, no consumo de proteína total. Né? E não só na sessão de exercício, né? Ou próximo à sessão de exercício. Né? Eu também fico com a sua conduta. Eu acho que ela é mais pautada na evidência científica que a gente tem hoje. Né? Treine da maneira que você se sentir melhor, porque é muito controverso se o jejum afeta o desempenho ou não. Né? A gente escreveu sobre Training Low, Compete High, deem uma olhadinha sobre isso. É muito controverso e muito improvável que o jejum afete a queima de gordura total, né? Ou seja, o emagrecimento, embora durante o exercício a oxidação de gordura em comparação ao carboidrato seja maior. Tá? E é muito improvável que um treino em jejum também provoque atrofia muscular, que o indivíduo catabolize, que é o temor do pessoal das academias, né? Uma vez ou outra, se não estiver sem fome, não quiser, né, treinar alimentado, não tem problema nenhum, né? Você não vai catabolizar por conta de uma única sessão de treinamento. Tá? Agora, sobre esse último ponto, eu gostaria de dar um destaque final. Essa nova estratégia que tem por aí, de você treinar em jejum, né, para oxidar mais gordura, emagrecer, e ao mesmo tempo ganhar massa muscular com a adição do BCAA, não acontece. Né? Só o BCAA não é suficiente para fazer esse processo, e a gente pode retomar, né, esse assunto e trazendo os fatores que de fato promovem ganho de massa muscular, né, ao longo desse ano. Perfeito. Bom, acho que sobre esse tema a gente ainda vai ter que fazer mais vídeos, né, esclarecer em outros momentos, às vezes de maneira mais específica, mas o importante é entender que normalmente na área da saúde, na área da nutrição e exercício, tudo que é muito exagerado normalmente está errado, né? É mais para vender e fazer marketing do que uma verdade ou como o nosso corpo realmente se comporta. Então acho que, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem sugestões de tópicos para a gente discutir também. Por favor, e sempre que possível, né, no blog, lá no site do blog mesmo tem um local, ou nos comentários, e se puder, assine o canal também, tá? Até a próxima. Valeu, gente, até a próxima.